E agora sim, nos encontramos com ele, professor Antônio Carlos Toledo, conhecido como Tonhão, em Guaratinguetá. Um dia importante hoje para a história deste país, 22 de abril, dia do descobrimento de Veracruz. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, professor? E vamos falar sobre justamente essas questões aí que estão nos livros, né? Mas que vira e mexe agora surge algum novo tratado dizendo que não foi bem assim, que não é bem assado. Afinal de contas, o descobrimento do Brasil se deveu a quê, professor? É parte de um processo, no sentido de uma expansão europeia, de uma necessidade da própria Europa, de resolver um problema interno. Havia uma situação de crise que se arrastava desde o século XIV. E uma das possibilidades de solucionar esse problema era o comércio. Achar um outro mercado. Achar um outro mercado. Para ir para a Índia pelo lado do Mediterrâneo estava complicado. Os italianos mandavam em tudo, os mouros. Isso, os né? mouros, Aí a coisa está muito complicada. Então eles tinham que dar a volta por baixo da África para chegar lá. Vasco da Gama chegou lá aos trancos e barrancos, tomando na orelha que bens a Deus. Aí o Dom Manuel falou, peraí, vamos tentar agora com uma esquadra um pouco maior. E aí patrocinou Pedro Álvares Cabral. É mais ou menos isso? Perfeito. Pô, aí então a intenção de Cabral era exatamente tomar posse daquilo que já havia sido dividido em 1494 pelo famoso Tratado de Tordesilhas. Então a ideia preconceituosa, que os caras se perderam, isso é sacanagem, vamos colocar assim. Por quê? Porque eles estão navegando desde 1415, lentamente conhecendo o Atlântico. Se perder, nesse momento, já há 73 anos fazendo, vamos dizer assim, mais ou menos o mesmo caminho, é uma coisa que a gente deve refletir. Agora, quando eles chegaram aqui, todo mundo fala assim, os índios foram dizimados pelos portugueses. Eu fico pensando, 10 barquinhos, com o tamanho de litoral que a gente tem, eles chegaram primeiro ali no Nordeste, com um monte de índio brabo grande, porque os índios brasileiros não eram nem fraquinhos e nem mansinhos. Foram mesmo os portugueses que dizimaram os índios? Resposta, vamos dizer assim, sim e não. Sim, é parte de um contexto de expansão e de dominação. O que vai muito contribuir para isso? Doenças, as mais variadas. Desde a venérea a uma simples gripe. É como se a gente desse de cara agora com um ET, né? Porque mais ou menos. Os europeus para os indígenas, nesse caso, eram... Sim, não, o indígena, quando olha um europeu, ele fica absolutamente espantado, curioso, começa a puxar a barba, e o cheiro insuportável. Porque o europeu, como nós sabemos, gostava de tomar banho, né? Tomava até 3 banhos ao ano, né? Então, quando aprenderam a tomar banho, aprenderam a tomar banho aonde? Aprenderam a tomar banho aqui. Então, esse primeiro contato, isso é importante. O primeiro contato é pacífico, não é violento. Sobre ainda os índios, eles tomavam parte, hora de franceses, hora de holandeses, hora de portugueses. E o que eu soube é que, como a vida deles era muito difícil, o plantio ainda era muito pouco, né? Mandioca, uma coisa ou outra, eles viviam se deslocando também bastante. E por isso havia muita briga entre as tribos. Sim. O que então leva a crer que não foram só os portugueses que dizimaram os índios, mas principalmente essa luta que talvez os portugueses tenham incentivado entre as tribos com a chegada deles. Havia rivalidades entre as tribos. E essas rivalidades é muito importante, porque o que define a unidade de uma tribo é a guerra. A guerra é algo que identifica, não é algo que separa. Então a guerra é importante, não o sentido que nós damos à guerra, econômico, político, mas o sentido de unidade. Por quê? Havia a disputa entre eles para capturar a mulher, de uma tribo, capturar a mulher de uma outra tribo. Então havia uma enorme rivalidade. O europeu, quando chegou aqui, percebeu essa rivalidade. Então alguns se aliaram, por exemplo, aos Tupinambás, os franceses. E os Tupinambás adoravam o quê? Uma bela carne, ou seja, eles praticavam antropofagia. De novo, não é comer a carne pela carne. A antropofagia é parte de um rito, de uma situação que identifica e torna ele parte daquele grupo. Isso é muito importante. Não confundir com a ideia vamos dizer assim... Do canibalismo. Isso, não tem esse sentido que é dado. Um outro mito, professor, é sobre os escravos. Eu soube que a palavra escravos vem de eslavos, que durante um bom tempo os brancos que eram escravizados do norte da Europa. E talvez venha daí a origem da palavra. Muitas tribos africanas brigavam e já lá escravizavam umas às outras e aí exportavam escravos até para o Brasil.
Há relatos de negros vivendo muito bem em Salvador, na época que a escravidão ainda existia firme no nosso país. Enfim, dizem até que Zumbi e Chica da Silva tinham escravos. Qual a verdade? Sim, sim. A Chica, sim. A Chica, com certeza, tinha escravo. Isso é comprovado, isso não tem nenhuma dificuldade. E não é de estranhar. Como hoje, qual o grande sonho de grande parte de pessoas? É possuir alguma coisa que alguém tem. Ou seja, vamos lá, um carro. Ou uma casa, sei lá eu. Nessa época, qual é o símbolo de status? Tem um escravo. Então o que eu vou fazer? Eu vivo nesse mundo, eu vivo nesse contexto. A ideologia é essa e eu passo a absorver essa visão de mundo. Então era comum. E as pessoas estranham, mas escravo que tem escravo, não, isso era absolutamente comum. O escravo, principalmente na mineração, que conseguia uma maior, né, liberdade, porque tinha maior possibilidade de mobilidade social em função do tipo de ouro, o que acontecia? A primeira oportunidade que ele tinha era comprar um escravo. Isso não é choque. E eu queria falar também sobre uma outra data muito importante, que foi a de ontem, 21, Tiradentes. Tem aí um monte de desenho, um monte de ilustração de Tiradentes, mas pelo que eu sei, ele não poderia ser nem cabeludo, nem barbudo, porque limpavam e raspavam a cabeça e a barba por conta de medo de surto de piolho. Então, se ele estava preso e ele foi preso, ele não podia estar cabeludo e barbudo. Perfeito. E diziam também que ele foi o único condenado ao enforcamento porque era o mais pobre. Ele era alferes, que equivale a sargento nos dias de hoje. Tenente. Tenente. Então, como é que faz? O que tem de mentira nessa história do Tiradentes aí? Tem bastante. Primeiro é que não há um único retrato dele. Então, não sei nem se ele estava careca, cor-de-rosa, amarelo, ou seja, não há um retrato dele. E isso é bom, porque isso ajuda a criar um mito. Esse é o primeiro ponto. Uma figura meio de Jesus aí, Isso, né? Se você olhar o quadro do nosso amigo Pedro Américo, Tiradentes Quartejado, a figura é de Cristo. Se você olhar, né, o mural do Portinari, você vai ver que a figura de Cristo permanece. Então, é a criação do mito, necessário para a República. Isso que é importante, que durante todo o período do Império, de 1822 a 1889, ele é o quê? Traidor. Aliás, o significado da palavra é inconfidente. Agora, continuarmos a usar a alcunha de traidor para aquele que, em tese, no primeiro momento, desejava, mesmo que seja só da região, porque a Inconfidência Mineira é local, é uma revolta de uma elite endividada, coisa interessante para se refletir. A elite quase sempre nesse período, ela devia. Qual a melhor maneira de não pagar? Por exemplo, vamos expulsar os holandeses que a gente não paga. Por exemplo, vamos romper com Portugal que a gente não paga. Outro grande mito para justificar aquele cara que lutou, que morreu, porque era mais pobre. Longe disso. Possuía escravo, possuía fazenda, e é um caso até interessante. Ele viola uma pessoa e promete casamento, coisa que nunca vai fazer. Mas o professor está denigrindo a imagem. Não, eu estou transformando ele como nós, Vinícius. É um ser humano, aquela brincadeira. Não há nenhum ser humano 100% bonzinho, que eu conheço, e nem 100% malzinho, que eu conheço. É tratá-lo como ele é, como uma figura, como uma pessoa concreta que tinha os seus acertos. Um deles foi o único que efetivamente teve coragem de deixar bem claro, não, sim, a gente estava assim, tentando tramar e derrubar. Pronto, o resto não. Mas tem um outro lado. Quando você esconde outro lado, porque tem uma razão de ser. Os inconfidentes também não chegaram a um acordo com relação a abolir a escravidão. Inclusive, em debates, José Álvares Maciel, formado em Coimbra, virou e falou assim para o Tiradentes: mas se a gente abolir a escravidão, quem trabalha para nós? Olha que pergunta fabulosa. Olha que atualidade da pergunta. Professor, o senhor queria ser médico e acabou não conseguindo. Mas acho que ainda hoje ajuda a curar umas cucas, umas cabeças por aí, sim, na sua sim. função. Muito obrigado por ter aparecido aqui no nosso papo. Obrigado por ter vindo aqui ao Papo Vanguarda. Obrigado mesmo por ter desmistificado algumas coisas e reforçado outras coisas importantes da nossa história, da história brasileira. Muito obrigado. E eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigado. Precisando, a gente volta. por favor, estamos à disposição. Um abraço a todos.